Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arã contra Moisés por causa da mulher cusita, que tomaram por quanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu a coluna da nuvem e se pôs na porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e ele de vista, e não por figura, pois ele vê semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo e contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e se foi. E a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado. Que fizemos loucamente? O que havemos pecado? Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não será envergonhada esses 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolho. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram Miriam. Porém, depois o povo partiu para Azerote e assentaram ao arraial do deserto de Parã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seu país enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. E esses são os seus nomes da tribo de Rubem, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filhos de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosse. Da tribo de Gad, Jeiel, filho de Maque. Estes são os homens que Moisés enviou para espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse, sube por aqui a banda do sul e sube a montanha. E vede que a terra é e o povo que nela habita, se és forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estava ali a irmã Sesai e Talmai, filho de Anak e Hebron. Foi edificado 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com cabo de uvas,
a qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho, que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, a fim de 40 dias. E caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram conta eles a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra e a que nos enviaste verdadeiramente, maná, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na terra na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-los em herança, porque certamente prevaleceremos contra ele. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação, alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morramos na terra do Egito, ou ah, se morramos neste deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra de maná, leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais povo desta terra, porquanto eles, nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na terra da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E disseram os moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, e que de cara a cara, ó Senhor, lhe apareces, que tua nuvem esteja sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo com um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: porquanto o Senhor podia pôr este povo na terra que eles tinham jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do teu Senhor se engrandeça contra os que têm falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração.
Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua benignidade, e como também perdoaste a este povo e esta terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que verão a minha glória e os meus sinais, e que fiz no Egito, no deserto, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra que seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém, o meu povo, o servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, e eu levarei a terra em que entrou, e sua semente possuirá em herança. E os amalequitas e os cananeus habitam no vale, tomai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmurara contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Diz-lhe: Assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim falarei a vós outros. Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos que vos foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão e vos farei habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, e filho de Nun. Mas os vossos filhos de que dizeis por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vos desprezaste. Porém, quanto a vós, vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si a vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levareis sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandaram a espiar a terra, que voltaram fazendo murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se constritou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que vos sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estavam ali diante de vossa face, e caireis à espada. Porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temeramente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram e derrotaram até Orma.